Jesus nos envolva nossos corações. Nós vamos falar um pouco sobre a data que se aproxima, que é o Natal de Jesus. O Natal é uma data curiosa. Jesus, sabe-se pouca coisa em termos historiográficos, no campo da história, sobre Jesus. Mas uma das poucas coisas que se sabe é que Jesus não nasceu, com certeza, em 25 de dezembro. No hemisfério norte, o 25 de dezembro celebra o solstício do inverno. O solstício de inverno é o momento em que o sol está mais fraco. As regiões que nevam, isso tem uma importância muito grande. Então, 25 de dezembro é um momento em que a neve ela está bem forte. E em todos os relatos do nascimento do Cristo tem neve? Tem neve? Então, a gente percebe que naquela região da Palestina neva. É uma região fria, é uma região não propícia a aquela natureza, aquele momento. Mas por que então o nascimento do Cristo está atrelado? Quer dizer, aquela região não neva, mas é uma região fria no inverno. Por que o nascimento do Cristo está atrelado a essa data? Na Mesopotâmia, lá na Antiguidade, há mais de 2000 anos atrás, os povos que viviam na Mesopotâmia, há 4, 5 mil anos atrás, eles sempre celebraram o solstício de inverno, que era o momento que o sol estava mais fraco. Então, nessas regiões, não na Palestina, mas nessas regiões, era certo que a neve chegaria. Então, o homem antigo, ele sempre teve uma relação com a natureza. Tudo que fosse marcante, todo evento que fosse retumbante, era um momento sagrado. Ele sacralizava, por exemplo, se um raio caísse numa árvore grandona, aquilo ali poderia se transformar num local de adoração. O homem primitivo, o homem antigo, ele tinha essa relação com a natureza. Então, momentos como a chegada do inverno, que não é uma coisa boa, por quê? Porque nós aqui não sentimos muito a diferença, mas eles sentem. A colheita, não tem colheita. Então, eles cultuam os deuses para que os deuses permitam que o inverno seja um inverno curto. Que o inverno seja um inverno que não traga nenhuma dificuldade. Então é uma época, uma data muito cultuada na antiguidade. Quando essa data chega no Império Romano, surgem as Saturnálias, que eram comemoradas no início de janeiro. E o que deu origem às Saturnálias? Saturnálias levaram ao quê? Você sabe? Ao carnaval. Porque as festas politeístas, elas sempre tiveram muita comida, muita bebida, as pessoas cantando ao redor de fogueira, as pessoas se embebedando, os deuses se embebedavam. E aí hoje a gente vê o que no Natal? Nós, sem saber, meio que inconscientemente, repetimos hábitos antigos que nós já fazíamos há 2, 3, 4 mil anos. Quando no século IV Roma começa a se tornar cristã, os bispos, eles começam a criar
uma estratégia de conversão das pessoas, proselitismo muito forte. E uma dessas estratégias foi colocar nas principais datas de comemorações do paganismo eventos ligados ao cristianismo. Qual era o Sol Invictus, que era a adoração do Sol, vencedor do inverno, do Deus Sol Invictus, do mitraísmo e outras crenças da Roma Antiga? A principal data era 25 de dezembro. Então eles pegaram, como não se sabia quando Cristo nasceu, e colocaram: Cristo nasceu 25 de dezembro. Então a gente vê que o Natal, ele tem uma origem que remonta à antiguidade, antigos hábitos. O que quer dizer Natal? O que quer dizer a palavra Natal? Nascimento. Nascimento. O nosso Natal foi na data do nosso nascimento. Nos países de língua espanhola, Natal é chamado de natividade, nascimento. O primeiro presépio, quem foi que fez? Vocês sabem? Quem foi a pessoa que criou essa ideia dos presépios? É a mínima ideia. Mas nós conhecemos. Inclusive, esta casa o homenageia. O primeiro presépio foi feito por Francisco de Assis. Ele, com seu profundo amor ao Cristo, criou o primeiro presépio. E aí, a partir dele, criou-se essa a tradição do presépio. A árvore de Natal, também dizem a tradição, que foi criada, essa tradição da árvore de Natal, veio da Alemanha. Martinho Lutero, que fez a Reforma Protestante, ele parece que viu uma paisagem muito bonita, com pinheiros sobre neve, e ele, a partir dali, associou o pinheiro, aquela beleza que ele viu, ao 25 de dezembro. Para nós que somos espíritas, saber que a data do nascimento do Cristo não foi 25 de dezembro, não tem muita importância. Não tem muita importância. É uma data simbólica. Mas é uma boa oportunidade para a reflexão. Quando vai chegando essa época, por mais que nós caiamos no consumismo, é preciso comprar uma árvore, é preciso comprar lâmpada, é preciso comprar presente, é preciso comprar o peru, é preciso comprar a comida, o bacalhau, o que seja. Sempre há um espaço, até mesmo na mídia, para uma reflexão de algo melhor com Cristo. Então é um momento que nós devemos aproveitar, por exemplo, fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui. Colocar nas casas espíritas essa temática para ser conversada. Por quê? Porque a própria atmosfera do planeta, nesse momento, ela está um pouco menos densa. Porque há um espaço para se pensar no Cristo. E então há um espaço para se pensar nos valores que o Cristo nos ensinou. A questão interessante sobre o Natal é quando o seu Natal vai acontecer. Quando é que o Cristo vai nascer dentro de você? Não é importante se vai ser no 25 de dezembro, não é importante se vai ser 16 de abril ou 18 de novembro. O importante é a gente saber quando
o Cristo vai nascer dentro de nós. A mensagem do Cristo, ela é uma mensagem renovadora. O Chico Xavier não se cansou de repetir. O Cristo não pediu muita coisa de nós. Ele não pediu que nós fizéssemos rituais. Ele não pediu que nós participássemos de confissão, tomar hóstia, bater na Bíblia. Não pediu nada disso. Jesus não disse nada. Jesus disse apenas para que nós nos amássemos uns aos outros. E é tão simples isso, tão simples, que nós criamos uma série de barreiras para não enxergar isso. Por quê? Porque nós ainda trazemos dentro de nós aquele barbarismo antigo. Por isso é que os nossos natais, ainda que a maioria das pessoas não saibam dessa informação, a maioria das pessoas não sabem disso, que o Natal se comemora o solstício de inverno há mais de 5.000 anos, que os povos comemoram isso ao redor da fogueira, cantando, dançando e bebendo vinho. Mas as pessoas repetem hoje, porque é o nosso atavismo. Nós trazemos isso dentro da gente. O que nós precisamos é o quê? Pegar o nosso modelo, que é o Cristo, e usar para a nossa reflexão. Quando é que o Cristo vai nascer dentro de nós? E isso é pessoal. Isso tem um caráter íntimo. Eu não tenho que cobrar do vizinho, do cachorrinho, do marido, da esposa, do presidente da casa espírita, do diretor, do trabalhador, do padre, do papa. Não tenho que cobrar de ninguém. Eu tenho que seguir a minha estrada de Damasco. Quem é que seguiu a estrada de Damasco? Paulo de Tarso. E encontrar com Cristo. Quando Cristo aparecer, a gente dizer para Ele: Senhor, o que queres que eu faça? E Ele vai dizer, eu já estou dizendo o que Ele vai dizer, olha a pretensão. Ama teu próximo, faz ao teu próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você. Não tem jeito. Mas a gente é tão egoísta, tão apegado, tão orgulhoso, tão cioso da sua autoimagem. O que vão pensar de mim? Hoje, os alunos falaram: professor, se você passar ali na rua e te der um soco na barriga? Falei: o que você vai fazer? Falei: não vou fazer nada. Não, professor, assim, instintivamente, qual a sua reação? Falei: eu vou sair correndo. Pô, professor, você vai sair correndo? O senhor desse tamanho? O senhor não vai bater nele? Falei: não, vou sair correndo também. Por que eu vou reagir? Né? Porque eles vivem num local muito violento. A gente tem muitos problemas de briga, né? Então, não é a hora de você bater no peito. Não, eu sou macho, se bater em mim. Você tem que mostrar para essas crianças, para esses jovens, pré-adolescentes, um outro referencial de paz, né? Falei: a gente pode até não fazer aquilo que está dizendo, mas a gente precisa o quê? Perseverar no caminho. E aí entra um outro detalhe. Muitas vezes a gente pensa assim: mas eu oro tanto e não mudo. Eu leio, faço culto evangelho lá, eu participo, eu escuto palestra, eu escuto a Rádio Rio de Janeiro, eu leio os livros, eu faço caridade e não mudo. Meu Deus, o que está faltando para esse Cristo nascer dentro de mim? Existe um erro aí de apreciação que tem a ver com a mensagem. A mensagem fala sobre a gente se sentir tão derrotado que se afasta do trabalho. Se você ora, você sempre vai estar diferente se você não orasse. Você não vai se sentir o superstar espiritual. Você não vai se transformar em Madre Teresa de Calcutá.
Mas você vai se tornar um ser humano um pouquinho melhor do que era antes de usar a prece, a meditação e a reflexão para a sua vida. Não vai haver mudanças catastróficas. Você não vai sair irradiando luz que todo o Rio de Janeiro vai te ver. Ah lá, a luz dele. Por quê? Como é que a doutrina espírita ensina pra gente? Como é que é o progresso? Ele é um raio. Agora a gente estava vindo agora, deu um raio assim no horizonte. É ao mesmo tempo lindo e aterrorizante, né? Um raio. É assim? É num raio? Vamos agora. 1, 2, 3. O reino do Cristo nascendo dentro da gente. Pronto. Estamos com o reino de Cristo dentro. É assim? Não é. É paulatinamente. O trabalho da conquista do reino do Cristo dentro de nós é o trabalho de toda a nossa vida. Não termina e não começa como um raio, mas é através da perseverança naquele caminho novo, que para a boa parte de nós é inédito, é a primeira vez. Então não adianta aquele guerreiro, aquela pessoa que há 5.000 anos é guerreiro, agora ele tem novos valores. Não adianta ele querer se tornar um Francisco de Assis, mas ele pode o quê? Trabalhar através da vigilância e da perseverança. Isso muitas vezes nos derruba porque às vezes os próprios companheiros dizem: cadê tua luz? Você pregava, cadê tua luz? Você sabe em que livro está isso? É um livro imperdível. Quem sabe? Voltei. Os espíritos que o irmão Jacob, doutrinava, olhavam para ele: Jacob, você falava, cadê tua luz? Isso é terrível, né? Às vezes não precisa a gente desencarnar em um obsessor. De outras formas, as pessoas às vezes nos interrogam: puxa vida, ele não fala lá? Cadê? Aí o que acontece? Aquela pessoa que está fazendo cobrança, ela está cobrando do outro, né? Mas ela também não vem trabalhar. Por quê? Porque como ela cobra de A, de B e de C, ela também não trabalha, porque ela se acha muito imperfeita. Aí o que a lição falou, Fonte Viva? Ela se amedronta, ela cai na preguiça. Já que ela não muda, ela acha que não vai mudar, para que ficar fazendo esforço para a mudança? Paulo de Tarso, ele faz uma mudança radical na vida dele. Mas Paulo de Tarso não é Paulo de Tarso naquele momento. Emmanuel avisa que tanto Paulo de Tarso como o próprio Emmanuel, eles vêm trabalhando há algum tempo. O que faltavam a eles? Aquela visão que eles já tinham bagagem espiritual, que não surgiu do nada. São trabalhadores do bem que vêm trabalhando certos valores há muito tempo, mas o momento deles chegou. E isso é diferente de nós pensarmos que ele teve uma graça. Não é assim. Paulo de Tarso viveu o seu ponto culminante, trabalhado talvez em muitos séculos de perseverança. Nós precisamos começar a construir a nossa perseverança. Quando nós olharmos para trás e compararmos o homem velho que nós éramos com o homem de hoje, não vai ter mudanças radicais, mas a gente vai perceber o seguinte: eu já não sou o mesmo. Uma das experiências mais impressionantes que uma pessoa pode ter é quando ela tem uma
retrocognição, uma lembrança espontânea de vidas passadas dela, espontânea, proporcionada ou pelo seu próprio psiquismo ou pelos mentores. Aí você se vê cortando a cabeça dos outros há 4.000 anos atrás. Você acorda, meu Deus, não posso ter feito isso, não era eu. Por quê? Porque é muito diferente do que a gente é hoje, do que a gente pensa. Mas a gente mudou, graças a Deus. Demora, mas a gente muda. Os facínoras de hoje serão os santos de amanhã. Isso é a lei de progresso. Então o Cristo irá nascer dentro de nós, não de uma hora para outra, mas com a perseverança no trabalho inspirado por Ele. Qual é o trabalho inspirado por Ele? Jesus não criou religião. Engraçado isso. Jesus não criou religião. Em nenhuma palavra de Jesus ele criou um culto novo. Hermínio de Miranda, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, tem um momento de rara lucidez que um ser humano pode ter quando ele nos alerta para um detalhe. O Cristo veio falar de vivência e não de teologia. O Cristo não falou sobre o formato melhor para se adorar a Deus do templo. Não é nada disso. O que ele falava? Dá outra face, perdoa 70 vezes 7, vai lá, anda pelas casas e cura, ampara o que está caído, socorre o que está sofrendo, conversa com todo mundo, não foge das pessoas, não foge. O Cristo lidava com os anharets, ou seja, aquela classe mais baixa da população, porque na antiguidade, o que acontecia na antiguidade? A gente fala muito da Índia, as castas da Índia, mas não era só na Índia não. Em todas as civilizações antigas, se você nascesse pobre, você morria. Dificilmente, mas muito dificilmente, você conseguia ascender. A marca do teu nascimento, independente daquele povo acreditar na reencarnação, não. Aquilo te acompanhava. Em Atenas, na Grécia, só podia ter direito a voto, a voz, quem era ateniense. Se você era um estrangeiro, você era um estrangeiro. Você podia viver lá, mas você não tinha voto, você não tinha direito a terras. Se você era pobre você morria. Então, na Judéia, a mesma coisa. Os doentes, os leprosos, eles não tinham direito a nada. Por quê? Quem era leproso na antiguidade? A gente pensa que o leproso da antiguidade é o mesmo que ranceniano, que tem lepra hoje. Não. Na antiguidade, qualquer problema de pele era visto como lepra, porque não tinha cura para nada. Não tinha cura para nada. Então, se você tem psoríase, você já era colocado. Por quê? Porque eles não sabem se aquilo vai pegar ou não. Eles não sabem. Se você tem... Perto da minha casa tem um menino que a pele dele é toda descamada. A minha filha mais velha tinha a mesma idade dele. Na época, ela era pequenininha. Sempre que ela via, era um constrangimento. Que a gente está com ela passando na rua, ela já começava a chorar. Era espontâneo dela, o que a gente vai fazer? Mas aquele menino, aquilo ali, eu não sei que doença é aquela, mas a pele dele é toda até hoje descamada, e ele é meio albino. Aquela doença dele, que não é hanseníase, é uma doença de pele
na antiguidade era considerado como lepra, ia para o vale dos leprosos. Essas pessoas eram condenadas. Os mendigos, os que não tinham casa, os misturados, os mestiços sem dinheiro, eles não tinham acesso nenhuma. E o que o Cristo fazia? Ele andava entre todos eles. O que ele estava dizendo para os discípulos? Temos que assistir a todo mundo. É só os judeus? Não. É só os ricos? Não. É só os pobres? Não. O Cristo inaugura uma visão universalista. O amor não tem fronteiras. O Cristo fala com uma mulher. Ele está sentado na fonte e uma mulher está lá tirando água. E o Cristo, dá-me água. A gente vê a cultura muçulmana e acha um absurdo, né? Ah, que a mulher é muito maltratada. Isso daí, gente, não é a cultura muçulmana, não. É a cultura semita. Ela é... Um homem não fala com uma mulher. E ela fala, você? Como você pode falar comigo? Aí ele diz, tem razão. Aí ele fala que o seu marido, que teve outro marido, aí ela, oh, você é um mestre, você é um rabi. E os discípulos, quando chegam, o que diz no Evangelho? E estranham o quê? O que eles estranham? Que ele está falando com uma mulher. Uma mulher que não é sua irmã, não é sua esposa, não é sua mãe. Então, o Cristo está fazendo o que com isso? Um simples gesto, um gesto natural. Está rompendo barreiras. Ele está dizendo, eu vim para impor uma nova ordem. E fez mesmo. Mas ele não fez com uma teologia, tratado teológico de como conversar com uma mulher. Não. Ele simplesmente, o quê? Viveu. Ele não chegou e escreveu um livro de 700 páginas dessa grossura, desse camalhaço, não fez um camalhaço desse tamanho, várias bibliotecas, 300 livros. Contei uma história que um mestre, não é Jesus, um mestre oriental, muito sábio, ele pregava para o povo. Então ele era um mestre muito espiritualizado, tinha discípulos que o seguiam, e ele tinha um gato. E o gato, um gato preto, era gato dele, o gato dele, o gatinho, Mimi. Sempre que ele estava fazendo a prédica, o gato estava ali perto dele. E o que o mestre falava? Meus irmãos, precisamos fazer meditação, precisamos amar o próximo, precisamos compartilhar as coisas. O gato está ali porque o gato é o quê? Quem tem gato? Alguém que tem gato? O gato fica perto do dono, né? Bom, o mestre morreu. E aí veio o substituto do mestre. E disseram que o gato tinha que estar lá. Por quê? Porque quando o mestre falava, o gato estava lá. O substituto do mestre morreu. E foram passando gerações. E já se tinha vários livros sobre se o gato era preto ou se era branco. Se o gato era malhado ou era um gato angorá. Ou qual era o local específico que o gato tinha que ficar para que você pudesse fazer a prédica. E a importância do gato na hora da reunião. O que é isso? Teologia. Por que a gente cria teologia? Você sabe? Porque é mais fácil eu falar do gato do que eu falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar mais sobre o nascimento do Cristo, não. Vamos fazer o Cristo nascer agora. Meia-noite a gente vai sair, vamos distribuir sopa. Isso é muito mais complicado, porque você vai ter... Não, peraí. Não, mas meia-noite é o Natal. Eu não posso sair no Natal, porque eu tenho que comer aquele porco que está lá em cima da mesa, com a boca aberta, com a maçã, né? A gente tem que cortar o porco.
o vinho que eu trouxe de Portugal, então a gente fala sobre o gato. A gente fala sobre algo que vai fazer o quê? Chama-se na psicologia mecanismo de defesa. A gente cria uma parafernália para não chegar ao ponto. Eu digo que o meu problema é a minha mulher, é a minha filha, é o meu patrão, é o Lula, é o Fernando Henrique, é a inflação. Por quê? Porque eu não quero ver que é eu que não quero estudar para melhorar. Não. Por que você não estuda? Olha, teu irmão, teu irmão. Não, mas com esse governo, com a corrupção, eu não vou fazer concurso, porque isso é uma roubalheira só. Isso é o que a gente está fazendo. Na verdade, o que ele quer ficar? Soltando pipa. Soltando pipa. Com um radião lá de cima, tocando na laje. Ou se for ela, é a Miss da laje, né? Miss Laje. Por quê? Porque, olha só, tem lá os jovens, estão... Ô Miss Laje, deixa aí a laje. E os jovens fazendo campanha aqui. Não, isso daí é tudo roubalheira. Isso daí, não vou dar nada, não vou doar nada. Por que a gente faz isso? Eu não estou dizendo que você tenha que doar ou tenha que fazer. Eu estou dizendo o seguinte: nós temos desculpas para não deixar que o Natal aconteça no nosso interior. São desculpas que remontam lá na Mesopotâmia, a barbárie que a gente traz dentro da gente. Aquele homem velho, ele ainda está dizendo não. Tem uma historinha que diz assim: a mãe chega para o filho, meu filho acorda. Ai, não mãe, não, tem que ir para a escola. Não mãe, não vou acordar, não quero. Meu filho, você tem que ir para a escola. Bom, mãe, por que eu tenho que ir para a escola? Primeiro, você é o professor. Segundo, você é quem abre a escola. Terceiro, você tem 50 anos. Esse homem é a criança bárbara, não a criança do modelo evangélico de pureza, mas a criança espiritual, que não quer crescer, que quer ficar sempre ali, birrenta, presa aos seus brinquedos. Alguém aqui teve brinquedo quando era criança? Você tem brinquedo? Essa aqui também é minha filha, ela teve muito brinquedo também. Eu tive muito brinquedo. Todo mundo teve brinquedo. Mas o mais duro é quando a gente tem que largar os nossos brinquedos, não esses brinquedos externos, esses são fáceis. A gente vai amadurecendo. Aqui tem uma boneca. Não, eu não brinco mais de boneca, né? Isso é fácil. O problema são os brinquedos que a gente construiu ao longo dos séculos. São esses apegos, né, que fazem com que o Cristo não nasça dentro de nós. Porque o nascimento do Cristo, ele não é algo de fora para dentro. Ele não é algo... Por que Emmanuel não veio me requisitar para trabalhar com ele? Por que o Cristo não apareceu comigo ali na esquina da Mirinduba? Ele apareceu com o Paulo. Por que não aparece para mim? Não é assim, gente. Há uma frase oriental muito conhecida, que foi adaptada para o André Luiz no Introito do Nosso Lar. No Nosso Lar está. Agora está. A frase oriental é: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. No Nosso Lar está um pouco diferente, agora não me lembro como é que está escrito exatamente. O discípulo está pronto, a obra aparece. A obra aparece, né? Mas ele está fazendo uma questão muito antiga. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Por quê? O mestre não escolhe o discípulo. O mestre está chamando a todos, o tempo todo, mas nós não enxergamos. Por que nós não enxergamos? Se eu dissesse para vocês que o Cristo está aqui agora, mas nós não enxergamos, vocês vão dizer: esse cara está maluco.
No catolicismo, tem um momento em que o corpo do Cristo é um símbolo, é a hóstia. Muitos espíritas e muitos protestantes e muitos ateus, o que eles fazem? Ah lá, cadê o corpo do Cristo? Estou vendo nada. O que os clarividentes dizem? Vocês sabem o que os clarividentes dizem? Mais de um. Eu vou citar apenas um que falou isso 2 ou 3 vezes. Chico Xavier. E no livro No Mundo Maior também. Quem puder ler, o livro No Mundo Maior de André Luiz. Naquele momento que a hóstia está sendo colocada, o Chico disse que vê uma imensa luz. Por quê? Se é um ritual. Fé, né? A pessoa está fazendo aquilo de sinceridade. Exato. Não precisa dar hóstia para aquilo estar com imensa luz? Não. Mas a fé da pessoa é aquela. E ela, com sinceridade, com pureza de coração, o próprio Cristo aparece. Porque quando o discípulo está pronto, quando eu entro na sintonia, não tem jeito. O Cristo pode estar lá do outro lado da galáxia. Mas se eu entro em sintonia, eu entro em sintonia aonde ele estiver. O problema nosso é o quê? Eu quero estar em sintonia? Nós queremos? Eu acho que não. A gente tem sintonia com as coisas mais fáceis, né? É. Uma pessoa nova na mediunidade, ela veio me perguntar. Ela estava tendo um despertamento de clarividência. Só que ela tinha um problema. Qual é o problema dela? Por que ela só vê coisa ruim? E por que ela, quando vê os espíritos das pessoas, ela nunca vê algo luminoso? Disse para ela que ela estava vendo uma coisa muito séria. E assustadora, mas muito séria. Porque é real. A maioria de nós queremos estar com essas companhias. Nós não queremos nos livrar do nosso assédio, do nosso homem velho. Nós queremos os brinquedos antigos. E o fato de nós queremos os brinquedos antigos impede de a gente ver a luz. Deus, ele não é algo que está num lugar lá no céu, no trono com longas barbas. Deus é o sustentáculo do próprio universo. Ele não é, ele é onisciente. Ele está presente em qualquer lugar em que haja a manifestação da sua criação. Só que ele é totalmente oculto. Por quê? Porque nós não temos evolução para senti-lo. Mas, na medida em que nós mudamos o nosso enfoque, nós começamos a enxergar. Alguém aqui viu o filme Matrix? Vocês viram? Tem um momento lá desse filme, esse filme é muito curioso. Infelizmente ele é muito violento. Tem muitas cenas violentas, mas é Hollywood, né? Precisa ter o impacto dos tiros mas ele é altamente filosófico, esse filme. Tem um momento lá em que o personagem, Neo, ele vai ver a senhora. E quando ele entra na sala, a senhora está lá dentro. Tem umas crianças. E tem uma lá, carequinha, que ela está brincando com a colher. Ela pega a colher e a colher fica toda retorcendo. Aí ele diz para ele: basta você ver a realidade. Que realidade? A colher não existe. Lógico, para nós, homens ocidentais, aquilo ali é muito complicado. A colher não existe, a colher existe. Vendo o filme, chega um momento em que ele percebe o seguinte: tudo aquilo que ele está vivendo é uma grande rede de computadores. Tudo é uma ilusão criada pelas máquinas para vampirizar os homens. E ele consegue ver tudo verdinho. A Matrix, ela é toda verdinha. Então tem um momento no filme que ele vê tudo verdinho, que ele está enxergando a Matrix. E aí ele domina ela completamente. Ele fica imune a bala, ele voa.
Só que é aquela coisa, puxa vida, eu estou voando, caramba, eu vou e ninguém voa, caramba, então eu sou o tal. Não, é diferente. Você começa a perceber que ter vaidade sobre isso é uma ilusão, porque isso daí todo mundo vai chegar um dia, é acordar. E aí quando você acorda, você vê Deus, você vê o reino de Deus, você vê a realidade das coisas. Não é só uma teoria, é uma vivência. Então a gente começa a perceber o seguinte: esse despertar, ele está atrelado à nossa vivência, não está atrelado à nossa teologia, às crenças. Kardec, os espíritos respondem a Kardec que a crença que vem realmente perdurar, que caracteriza como sendo uma revelação divina, qual é? É aquela que transforma a pessoa. Por isso a doutrina espírita, ela, na sua raiz, na sua base, ela não é proselitista, porque ela respeita todas as crenças. Ela tem o seu espaço. Não, aqui nós não temos hóstia, porque nós sabemos que a fé remove montanhas. E se o Cristo está lá na outra galáxia, se eu tiver fé, eu entro em sintonia com Ele. Eu não preciso da hóstia. Mas eu sei que se a pessoa tiver fé, ela pode, com aquele ritual que ela faz, entrar em contato com os espíritos superiores também. Não é? Eu não sou proprietário de Jesus. A pessoa não precisa deixar o budismo ou o catolicismo para encontrar o reino de Deus ou o nosso lar, como queiram. Ou outra coluna espiritual. Os espíritos sérios, superiores, eles vão dizer para a gente o seguinte: não é fora da igreja ou fora de uma instituição qualquer que você vai encontrar a tua libertação espiritual. É fora da caridade dele. Aí a doutrina espírita é o consolador prometido, porque ela vai voltar lá na essência do ensinamento do Cristo, que não é a teologia. Tudo aquilo que a gente construiu, nós construímos, debatíamos, perseguíamos, ouvíamos, escrevíamos, líamos. Foram construções que nós fizemos. A menina, a amiga nossa, primeira vez que ela entrou no Arautos, eu sou do Arautos, né? Eu estava ali, era sábado, ela disse: "Isso é uma coisa muito estranha. Eu olhava para você, olhava para os pés e via a batina." Falei: "Mesmo?" Falei para ela que quando eu era no grupo de teatro do colégio, quando a peça tinha um padre, quem é que foi escolhido? Não me escolhi, mas quem que foi escolhido? Aí eu falei para ela: "É curioso isso, né?" Depois a gente vai lendo aqui, ouvindo ali, a gente vê que na doutrina espírita é uma padraiada toda. É muito padre e muita monja, tudo renascido. Por quê? Porque a gente que ensinou coisa errada, agora vem ensinar o caminho do Cristo como o Cristo queria, que era o quê? Vamos voltar lá no início da palestra: ama o teu próximo, faz ao teu próximo aquilo que ele gostaria que fizesse a você. É simples, não tem a ver com... Principalmente os franciscanos, né? Casa de franciscanos. Esses então, o Arautos também, o mentor espiritual é Francisco de Assis. Geralmente é. E aí o que acontece? Nós precisamos agora... mas eu sou muito inferior, eu não posso fazer palestra. Eu sou muito incoerente ainda, eu sou muito imperfeito, sei o quê. Então ninguém vai fazer palestra. E se ninguém vai fazer palestra, ninguém vai ouvir a palestra. E se você estudou, você tem algum conhecimento, você vai abrir mão de passar esse conhecimento para as outras pessoas, mas lá há 500 anos,
há 1000 anos atrás, quando você dizia, nós temos que ir em Jerusalém, matar os muçulmanos, os ímpios, você não tinha timidez. Agora que é para você falar, nós temos que ir ali na esquina, servir ao próximo, doar sopa, dar alimento, agora você diz que não pode. Não, eu sou muito inferior. É mecanismo. Então, gente, o que acontece? O Natal poderá continuar sendo a data que sempre foi. Mas nós podemos, pouco a pouco, colocar coisas novas na noite de Natal. Buscar a aproximação do pensamento do Cristo para dentro da nossa casa. Nós podemos aproveitar esse momento, que é um momento multimilenarmente cultivado pelos povos, há mais de 5.000 anos, que se celebra o quê? Solstício de inverno, espiritualidade. No meio daquela festa toda, havia alguma fé. Nós vamos nos unir uma corrente antiquíssima, que há 2000 anos reverencia quem? A figura do Cristo. Então é um momento em que nós estamos participando de uma corrente única que circula pelo mundo, de sintonia com Cristo. Ora, se você entra voluntariamente na tua casa, numa corrente, não tem problema, o Cristo não se constrange que tem comida não. Não, mas tem aqui, não tem isso não, gente. Ele conhece a gente. Ele, como tem uma mensagem no Fonte Viva, tem um título assim, ele sabia o que havia no homem. O mais importante não é nós fugirmos. Na mitologia de Adão e Eva, que é muito interessante, mas não é o nosso tema, o que acontece quando a mulher, não é isso? Oferece o fruto a Adão. Por que a mulher? Porque eles são semitas, não sei o que, né? E eles mordem o fruto. O que acontece? Quando Deus aparece, o que acontece? Eles se escondem. Por quê? Aí entra uma série de explicações, mas a gente sabe que aquilo ali é um simbolismo sobre o surgimento do livre-arbítrio no homem. Mas eles se escondem porque estão intimidados. Só que Deus, Ele não está lá longe. Nós temos que nos intimidar diariamente do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas ações. Porque Deus está vendo o tempo todo, 24 horas por dia. Então o nosso problema não é mudar radicalmente a ceia de Natal, etc, etc e tal. Mas abrirmos o momento e entrarmos na sintonia dessa corrente. Vai nos beneficiar a todos. Vai beneficiar a nossa casa. Um culto do Evangelho no Lar, em algum momento. Ah, mas eu não posso fazer porque minha família, se eu fizer uma música, o som está alto. Então se recolhe você. Os evangélicos, eles têm o hábito de fazer o quê? Vocês sabem, muitos fazem. Eles fazem, eu não sei o nome que eles dão. Vigília. Eles fazem vigília. Eles vão para um local. Isso é bom. Por que é bom? Porque é um momento em que você está lembrando do Cristo. Não é especial porque é a vigília e porque é 24 para 25. Porque o Cristo não nasceu nesse dia. Como a gente falou. A gente começou falando sobre isso. O Cristo nasceu, segundo os historiadores, na primavera, devido ao cenário que é descrito lá em Lucas. O Cristo nasceu em abril, a primavera não a nossa, a primavera do hemisfério norte, abril ou maio, por aí, março, abril ou maio, um dos 3 meses. Então não é a data, mas é a lembrança. A propósito disso, nós temos a chance também de fazer isso todo culto, uma vez pelo menos uma vez na semana, um culto do Evangelho no Lar. Sempre construindo a estrutura para que o Cristo possa nascer dentro da gente.
Tem uma mensagem aqui que eu queria ler para a gente terminar. Aqui. É uma história de irmão X. Emiliano Jardim, cujas noções materialistas estragavam os pensamentos, viera a sofrer uma dor de paternidade ao ver seu filho morrer. Abatido pela dor, começa a se interessar pelo catolicismo. Porém, começa a repelir todos os que pensavam de forma diferente dele a respeito do Cristo. Aí, radical, passa do catolicismo para o protestantismo, mas sem que o mestre penetrasse no seu interior. Emiliano, depois de longo tempo, fica insatisfeito, se sente insatisfeito e ingressa nos arraiais espíritas, se torna espírita. Emiliano, como acontece com a maioria dos crentes, vislumbra a verdade dos ensinamentos de Jesus, anseia por vê-lo nos outros homens, antes de senti-lo em si mesmo. Quer dizer, os outros têm que ser bonzinho, caridoso, mas ele não. Com o passar do tempo, começa a ter outros problemas. Num dia, véspera de Natal, em que o ambiente de festa falava da aventura que foi destruída do seu coração, Emiliano quis pôr termo à própria vida, quis se matar. Na hora que ele se dispunha a agravar as suas dores, através da fuga covarde, uma voz se fez ouvir no íntimo do seu espírito: Emiliano, há quanto tempo eu buscava te encontrar, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais me procurar em teu interior. Me dê a tua dor, reclina a tua cabeça cansada em meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino fora da área do sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo a fim de se acharem em si mesmos. Emiliano estava inebriado e a voz continuou: volta ao esforço diário e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até ao fim dos séculos. Acaso poderia admitir que permaneço longe em beatitude inerte, quando meus amigos lutam pela vitória da minha causa na terra? Não posso estacionar em vãs disputas, nem em estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do esclarecimento amoroso O mais importante é a gente entender o seguinte: nos momentos de dor, nos momentos em que a dor nos atinge, como atingiu o nosso amigo, aí ele diz assim: por isso que estou frequentemente onde estejam os corações e os que já detenham compreendido o espírito de serviço. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Aprenda a deixar os brinquedos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Não analises sem amar. Lembra de que quando criticares teu irmão, também eu sou criticado. Ainda não terminei minha obra na terra. Emiliano, me ajude. Compreendendo a grandeza do objetivo e entendendo como seus irmãos são frágeis.
Então, esse é o nosso desafio. O Cristo nos convida para que possamos não massacrar uns aos outros, exigindo dos outros que ele tenha o Natal nascido dentro dele. Mas ele tem que... Nós precisamos cultivar a nossa natividade, que não vem como um raio mágico, mas com a perseverança no bem. O trabalho traz o resultado. A perseverança traz o bom resultado. Perseverança no bem, a perseverança no serviço a todos, faz com que a gente entre em sintonia com todos aqueles que também estão servindo. Que nós possamos, nesse mês de dezembro, usar esses conhecimentos que o conhecimento espírita nos dá, para que nós possamos construir o nascimento do Cristo dentro de nós. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.